Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Vamos começar com uma oração. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Agradecemos, ó Pai, que o Senhor está dando uma oportunidade de estar aqui na tua casa, te louvando, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão dessa igreja. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, espiritualmente e financeiramente. Pai, nós te pedimos aquelas pessoas que estão à frente dessa igreja. Que o Senhor, cada dia, ó Pai, de ânimo, animação, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor guarde também aqueles, ó Pai, que se encontram enfermos nas suas casas, aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, pela live. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa estar entrando na casa dessas pessoas e dando o conforto que ela necessita. Amém. Pai, nós te pedimos por esse culto de hoje, Pai. Que o Senhor receba, que seja, ó Pai, do teu agrado, Senhor. Abençoa as mensagens de essa noite, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui melhor do que a gente tentou, Pai. Que nós possamos sair daqui edificados para começar mais uma semana abastecido espiritualmente com a tua palavra. Por isso que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, devemos louvar a Deus com o hino 05, a presença divina. Dois, na verdade, né? 05 e 06, a presença divina e glória ao Senhor. Gostaria de convidar aquelas irmãs que estão aqui na frente para
Iremos fazer nossa leitura bíblica responsiva, Salmos 98. Como nós estamos sendo data show, eu irei ler, os irmãos vão acompanhar pela Bíblia dos irmãos. Salmos 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas à sua destra, e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua dignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram o Salvador, o nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria. Regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor, com a harpa e com a harpa a voz do canto. Com a trombeta, o som de buzinas, exaltai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, e o mundo, os que nela habitam. Os rios batam palmas e regozijam-se também montanhas, perante a face do Senhor, porque vem o jugo da terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Amém. Gostaria de chamar o irmão Agendor, para levar Deus em oração.
Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, para conforme a leitura desta palavra, nós estamos celebrando com alegria ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu grande cuidado para com cada um de nós. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, para juntos louvarmos o Teu nome. Pai Santo, tira dos nossos corações qualquer problema que venha atrapalhar nossa comunhão contigo. Ajuda-nos a estarmos com os nossos corações totalmente voltados para Ti, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te bendizer, porque Tu mereces, Senhor Deus, todo louvor, toda honra e toda glória. Te pedimos por todo desenrolar deste culto, que Tu receba, Senhor Deus, nos céus, a nossa adoração, a nossa meditação, o nosso coração. Purifica, Senhor Deus, para que possamos, limpos, Te buscar em fé, em espírito e em verdade. Abençoa a palavra também que vamos ouvir nesta noite. Usa o Teu servo poderosamente nas Tuas mãos. Que a Tua palavra possa, ó Pai, causar um grande efeito na minha vida, na vida de todos quantos estão aqui e na vida daqueles que estão participando conosco através desta live. Nos dê a Tua graça e a Tua paz, fique conosco, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, esteja curando aqueles que não puderam estar aqui por causa da enfermidade, que as Tuas mãos poderosas possam estar sobre essas vidas. Pai Santo, obrigado por tudo, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 127, Jesus convosco. E um cântico, o seu nome é maravilhoso, dando oportunidade para aqueles que veio preparados para os dízimos e as ofertas dessa noite.
sentar, irmão. Dando continuidade às participações dessa noite, o irmão Aguinô. Eu quero louvar a Deus com uma música do Jair Pires, foi um dos pioneiros da música, começando nos anos 40, ali próximo a Luiz Carvalho e Feliciano Amaral. Então a música de Jair Pires foi uma música muito cantada nos anos 60 no Nordeste. E esta música ele deu o título de Consertando o Altar. Pensar mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desmoronado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim, fracassei. Descobri que um homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que em instante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. São as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim, fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que em instante chorei. Amém. Amém. Gostaria de passar o culto para nosso pastor Joel, para estar apresentando a mensagem dessa noite. O título: Ninguém frustra os planos de Deus. Vamos a
quinta-feira, teremos um culto de gratidão a convite da nossa irmã Nilton, a Natanael. Ela vai estar completando mais um ano de vida e ela quer agradecer não sozinha, mas com a sua família espiritual, né? E para nós será um prazer estarmos na quinta-feira na casa da irmã Nilda para festejarmos com ela e nos alegrarmos. Eu ia falar alegrar dos que se alegram. Então, às 19h30, vamos estar lá. Os irmãos que não souberem o endereço da residência do irmão Natan, da irmã Nilda, poderão vir aqui à frente à igreja, e daqui nós sairemos às 19h15. Tá bom? Faço um apelo aos irmãos para que venham, vamos expressar a nossa gratidão a Deus pela vida dessa irmã. A irmã Ana também está informando as irmãs que as reuniões de oração das mulheres podem ser feitas nas casas quando as irmãs convidarem, e quando não convidarem, essas reuniões estarão sendo realizadas na igreja às 19 horas. Então, as irmãs que quiserem convidar para a sua casa algum dia, terça-feira, né? Na terça-feira, dia, se não tiver residência, então a reunião será feita na igreja. Muito bem, hoje quem iria pregar, pastor, ali passou o nome dele, ele é de Campinas, só que ele adoeceu com a esposa, não é Covid, acho que também não é dengue, mas uma gripe muito violenta, a ponto de precisar ir no hospital para serem medicados, ele e a esposa, mas ele virá e nós confirmaremos todas as informações, passaremos aos irmãos as informações sobre a pessoa, o pastor que vai nos trazer a palavra, provavelmente o pastor Robson, né? Pianista lá da Igreja Batista Central de Campinas. Se tudo correr bem, ele poderá estar conosco tocando aqui no próximo domingo à noite. Ele vai confirmar se será viável, possível ele estar aqui conosco próximo domingo. Muito bem, a nossa EBD tem sido uma bênção, né? Os irmãos que têm vindo podem confirmar. Temos estudado, agora estamos estudando 1º e 2 Pedro, e aqueles irmãos que não têm trabalhos, ocupações no domingo pela manhã, eu dou um conselho para você não ficar em casa, porque você está perdendo as bênçãos. Caso você trabalhe ou viaje, não tenha ocupação, mas não justifica nenhum crente no domingo pela manhã estar em casa enquanto a igreja está aqui reunida, não é? A sua igreja louvando ao Senhor. A quarta-feira, nosso culto de oração às 19h15 é uma hora de culto. 19h15, das 19h15 às 8h15, né? Nós nos reunimos aqui, um momento gostoso de oração. Temos orado por todos vocês, por toda a igreja, por todos os enfermos, por todos os idosos, por todas as famílias da igreja. Então, irmãos, é um culto abençoado. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade de se locomoverem, de saírem de suas casas, e a gente entende isso, né? Mas estou falando para aqueles que podem, que têm disponibilidade, que têm condições, né, de virem. Então, não deixem de vir. Mais alguma comunicação? Seu irmão Junô, Deixa eu aproveitar para falar. fique à vontade. E que os irmãos que ele ajudem em oração, nós queremos viver a nossa casa. Ah, boa lembrança. Porque essa nossa falta na igreja, em outros trabalhos da igreja que poderia estar, mas para nós tem que ficar muito dispendioso para dar verdade para a
eu já estou orando, e foi bom, irmão, lembrar, reforçar os irmãos, orem, os ventiladores talvez não, né, atrapalharam os irmãos ouvirem. O irmão Genô está pedindo orações para que ele, né, venda ou troque o imóvel dele lá onde ele está por uma aqui na cidade. Eles querem vir para cá por várias razões, né? E uma delas, o importante, é a igreja. Eles querem, né, ter mais participações na igreja. Vamos orar, eu já tenho orado, e os irmãos, a partir de agora, orem mais especificamente por isso, né? Por esse pedido de oração do irmão Genô, da irmã Sônia, para que Deus abra as portas e ore pela irmã Sônia, que não está passando bem, Deus possa lhe dar a saúde também. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, é o último capítulo, né? Do livro de Jó. Convidamos todos os que estão presentes a se colocarem de pé. Agradecemos também aos irmãos e amigos que estão nos assistindo à distância, né? Em outras cidades, em outras regiões. Que Deus possa abençoá-los nesse contato com a palavra de Deus. Jó 42, versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra aos nossos corações. Amém? Podeis assentar, amados. Ninguém frustra os planos de Deus. Irmãos, são 366 vezes em toda a Bíblia que esta frase é encontrada, com suas variações verbais. Por exemplo, não temas, não te assustes, não te atemorizes, e etc. 366 vezes, praticamente uma para cada dia do ano. Lembremos-nos de que é o Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso, dirigindo palavras de encorajamento para os seus filhos frágeis e muitas vezes medrosos. E nós não somos os únicos. Dezenas, centenas de servos de Deus no passado demonstraram fraquezas, medo, desânimo, pessimismo em muitas ocasiões. Davi foi um deles. No Salmo 116, versículos 3 a 8, ele fala: olha que ponto ele chegou. Ele chegou no fundo do poço. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma, livraste das lágrimas os meus olhos e livraste da queda os meus pés. Irmãos, sentir fraqueza e desânimo e pessimismo não é o problema.
O problema é quando você se entrega, se isola e se esquece das promessas de Deus que podem se cumprir em sua vida. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por isso. Todos. Mas olha que Davi também passou, só que de imediato ele se lembrou daquele Deus que o livrava, que o socorria, e ele invocou. O verbo invocar, ele tem uma conotação de urgência, de angústia, e ele invocou. É como se ele gritasse na força dos seus pulmões: ó Senhor, livra-me a alma. E aí ele reconhece a compassividade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, porque ele sabia que só Deus podia livrá-lo, podia ajudá-lo nesse contexto de crise, de angústia e de desespero. Irmãos, Deus, sempre quando Deus se dirigiu aos seus filhos, usando esta frase, foi porque os desafios que eles tinham à sua frente eram maiores do que as suas possibilidades de vencerem. Com Israel não foi diferente. Quando se deparavam com nações mais poderosas, numérica e belicamente falando, mas Deus estava à frente para livrá-los das mãos dos inimigos. E Deuteronômio capítulo 31, de 1 a 8, está registrado lá, que Moisés passou a falar estas palavras a todo Israel, dizendo: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito, lhes fará como se fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes, corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué, ele disse na presença de toda aquela multidão: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Irmãos, nós precisamos encorajar, mas também precisamos de palavras de encorajamento. Se você conhece alguém que está deprimido, desanimado, se você sabe de alguém que tem perdido toda a motivação, prazer pelas coisas de Deus, até mesmo pelas suas próprias coisas, peça a Deus força e sabedoria para ajudar esta pessoa a sair desse estado de desânimo, esse estado de prostração. Olha que Moisés, ele teve tudo para ser um homem frustrado. Por quê? Trouxe o povo, conduziu o povo até a entrada da terra, e Deus chega para ele e diz: Moisés, você não pisará na terra.
por causa de uma única decisão de rebeldia por parte de Moisés. Sabia disso? Ele se irou no momento quando ele deveria acatar a palavra de Deus, a recomendação de Deus. Ele fez conforme a sua cabeça, e ele deu lugar à ira quando o povo pressionou para que providenciasse água para matar a sede. Irmãos, ele viu a terra, mas não pôde pisar na terra. Era para Moisés ter morrido frustrado, mas ele chega para Josué e não tem ciúmes também de Josué, porque seria o seu sucessor imediato. Ele chega para Josué, passa as recomendações iguais às que Deus passou para ele. É como se dissesse para Josué: Josué, o meu sonho era pisar naquela terra que eu estou vendo de longe, mas Deus me disse que não, e eu não vou lutar contra Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu estou passando para você o cajado de liderança, para você conduzir esse povo até o povo pisar na terra. Mas olha, Josué, seja forte, corajoso, animado, motivado. Seja um líder incentivador. Irmãos, nós estamos precisando em nossas igrejas de pessoas incentivadoras, que incentivem, que encorajem, e não transmitirem palavras de desânimo. Já chega de pessimismo. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo como membros do corpo de Cristo, como igreja de Cristo? Nós precisamos mudar nossas atitudes, nosso comportamento em relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Só havia um fator que podia impedir aquele povo de vencer: era o pecado. Nesse caso, até grupos e nações numérica e belicamente inferior conseguiram derrotar o povo em várias ocasiões. Deuteronômio 1, de 41 a 46, então respondestes e lhe dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-lhe o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, presunçosos, subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornastes-vos, pois, chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, nem inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias parados em Cádiz Barneia. Irmãos, tem momentos na nossa vida que o nosso choro não vai comover a Deus. Pode ter certeza disso. Tem momentos, ocasiões em que o nosso choro não vai comover a Deus, porque Ele está sabendo que aquele choro é consequência de atitudes erradas, de decisões erradas. O choro que comove o coração de Deus é o choro do arrependimento, de um desejo profundo de mudar, de melhorar nossas atitudes como crentes, como cidadãos, como pais de família, como esposas, como filhos, como avós, como pastores, como membros das igrejas.
Irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo mudar aquelas áreas da nossa vida que nós tanto resguardamos, escondemos e protegemos e achamos que não precisa de mudanças. Isso é um perigo, porque isso vai acumulando. Já viram aqueles programas de pessoas com problemas mentais chamados de acumuladores? Na TV por assinatura, TV a cabo, tem algumas pessoas que precisam de tratamento médico, porque elas passam a acumular lixos, coisas desnecessárias à sua vida, e a casa vai se tornando um ambiente imundo, insuportável para viver. E sabe que em nossas vidas pode acontecer isso? Nos tornamos acumuladores de mágoas, acumuladores de recalques, acumuladores de ira, acumuladores de vingança, acumuladores de revoltas. Isso vai ficando lá dentro. Em nenhum momento a pessoa chega para Deus e diz: Deus, eu sou um acumulador, faça uma limpeza dentro de mim, arranca tudo isso. Eu quero ser uma nova pessoa, um novo crente a partir de agora. O capítulo 41 de Isaías, nos versos 10, 13 e 14, o Senhor promete nos ajudar. Promessa de ajuda. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha, mas que promessa! É para você. Pega essa aí para você. Eu te ajudo, não temas. Ó super-homem, é isso? Não. Vermezinho. Ele está chamando você aqui de verme. O que faz um verme? Se você tentar lutar com uma minhoca, ela vai resistir? Não tem como. É um animal invertebrado, ela não tem nem musculatura, nem ossos para resistir a alguma coisa. E olha que Deus chama Israel aqui de vermezinho de Jacó, no diminutivo ainda, povozinho, não é pejorativo não, é no diminutivo, povozinho de Israel, para mostrar que o poder é de Deus e não nosso. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 44, 2 e 8, porque assim diz o Senhor, que te criou, que te formou, desde o ventre, que te ajuda. Olha, foi Deus quem entreteceu você na barriga de sua mãe. Não temas, ó Jacó. Aí você põe seu nome aqui, personaliza o texto. Não temas, ó Joel, não temas, ó Agenor, não temas, ó Daniel, servo meu, ó amado a quem escolhi. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o amado a quem escolhi. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo que vou fiz ouvir, não vou anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Qual é o percentual dessa ajuda, irmãos? 80, 60, 90, 99,9? Não, 100%. A promessa de ajuda de Deus para você e para mim. Você que está passando por algum sofrimento, talvez não entenda os intentos de Deus, os planos de Deus. E quando eu digo intentos, eu estou falando de desígnios, de planos e intenções de Deus. O que passa pela sua cabeça, meu irmão, minha irmã,
quando você lê textos como os de Isaías 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Romanos 8, 28, tão conhecido de muitos crentes, sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, gostaria que você perguntasse para si mesmo: faz parte dos planos de Deus meus sofrimentos? O que Deus tem a me ensinar com isso que está acontecendo comigo? Deus fala ao seu povo pela boca do profeta Isaías 48:10. Guarda esse texto aí. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Irmãos, isso aqui é pesado. Provei-te na fornalha da aflição. Como é que você também entenderia Isaías 45:7? Olha, Deus fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Agora, irmãos, preste atenção, cuidado a interpretação do texto. Isto não quer dizer que Deus seja moralmente responsável pelo pecado. Desgraça, calamidade, infortúnios, dificuldades que atingem os homens por causa do pecado são situações que poderão contribuir para o aperfeiçoamento e a solidez da nossa fé, se entregarmos nossos caminhos a Deus. Deus age nos mínimos acontecimentos, mas Ele faz do mal surgir o bem. Sabia disso? Deus faz do mal surgir o bem. Já ouviram falar no grande pregador Charles Spurgeon? Foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele morreu em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos. Jovem, né? 57 anos. Charles Spurgeon pregou por 18 anos, no mesmo templo, na mesma igreja, conhecida como Metropolitan Tabernacle, em Londres. E hoje nós temos cerca de 25 mil cópias de seus sermões. Ele distribuía esses sermões cada semana. Morreu aos 57 anos, mas escreveu 140 livros. Além de dirigir uma igreja de 4.000 membros em Londres. Também dirigia um orfanato, era professor num colégio para pastores e dirigia dezenas de instituições que ele criara. É um pregador que sempre vem a fiel, chamado John Piper. Num trabalho biográfico, ele declara que a palavra infatigável foi criada para pessoas como Spurgeon. Ele enfrentou, Spurgeon, toda sorte de reveses e múltiplos desapontamentos. Muitos deles são conhecidos, ficaram registrados. Por exemplo, oposições, críticas, membros de sua igreja, criadores de problemas. A esposa de Spurgeon, Susan R. Thompson,
tornou-se virtualmente inválida aos 33 anos, exigindo dele resistência, irmãos, durante 25 anos seguintes. A saúde de Spurgeon também era precária, sofria de inflamação nos rins e nas articulações, além de uma forte depressão. É difícil imaginar que um homem competente, brilhante, eloquente, cheio de energia, pudesse sentir-se tão deprimido a ponto de chorar como uma criança. Agora, como pregar sobre esperança, sobre fé, sobre triunfo, numa atmosfera em que falar dessas coisas poderia ser julgado como hipocrisia? Uma vez, David Livingstone, ele perguntou-lhe: como você consegue trabalhar por 2 homens em um único dia? E a resposta de Spurgeon foi: você está esquecido de que somos 2, eu e Deus. Era o segredo dele ser um homem tão forte. Irmãos, os mártires da fé que o digam: Abel, jovem fiel e temente a Deus, foi assassinado pelo seu próprio irmão. José foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo e levado ao exílio. Israel, o povo de Deus, passou 430 anos, não foram 430 dias nem meses, foram 430 anos no cativeiro egípcio. Jó foi afligido e perdeu tudo, mas não perdeu a Deus. Estevão foi morto por apedrejamento, Mateus foi morto à espada, Marcos foi esquartejado, Lucas enforcado, João foi exilado na ilha de Patmos, Tiago Grande foi degolado em Jerusalém, Tiago Menor foi lançado do pináculo de um templo, lá embaixo, em Jerusalém, e depois espancado até a morte. Filipe foi enforcado, Bartolomeu foi esfolado, André foi crucificado, e da cruz ele pregou até morrer. Você e eu somos melhores do que eles? E gememos quando iam um probleminha desse tamanho? Será que às vezes eu olho para mim e me sinto envergonhado e ver que esses homens que não eram super-homens eram iguais a você e a mim, sujeitos às mesmas fraquezas. Hoje pela manhã nós falamos que os nossos irmãos da antiguidade não tinham nada que nós temos hoje, nem papel higiênico, desculpe, nem banheiro, né? Fazer suas higienes pessoais, não tinham nada, nem cozinha, nem panelas, nem muitas coisas. Tinham panelas rústicas, mas eles usavam mais as pedras para preparar as suas refeições. Irmãos, hoje nós temos tudo, temos luz elétrica, temos templos confortáveis, temos ruas asfaltadas, temos ônibus para quem não tem carro próprio, temos médicos, hospitais. Naquele tempo eles não tinham nada disso. No entanto, foram homens e mulheres fiéis a Deus até a morte. Alguns crentes, sem entender o significado do sofrimento, perguntam: por que logo comigo? O que eu fiz de errado? Atitudes como estas prejudicam, irmãos, o agir de Deus em nossa vida. 2 Coríntios 4,15. Olha o que Paulo fala aqui: porque tudo isto acontece por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Alguns servos de Deus que nos deixam algumas declarações na palavra de Deus que podem nos ajudar muito
a entendermos os planos de Deus e que esses planos não podem ser frustrados. Tiago 1,12, por exemplo, ele fala: bem-aventurado o homem ou mulher, né, que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, justo juiz, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 2 Pedro 2,9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Só experimentaremos, irmãos, a provação e a encararemos como algo necessário para temperar a nossa fé quando assumirmos a posição de velhos, de povozinho de Deus. Como entender o Salmo 91? Olha, o Salmo 91 fala de refúgio, de fortaleza, de asas, de escudo, de abundância, de dias. Não resta dúvida de que o Senhor se revela a nós dessa forma, mas há ocasiões em que Ele nos prova também, há ocasiões em que Ele fala conosco através dos sofrimentos, através da dor, através da provação. Ele nos ajuda, Ele promete estar conosco, às vezes no vale da sombra da morte e às vezes nas águas profundas. Ele nos ajuda, estará conosco às vezes no fundo do poço, mas vai estar conosco também lá na superfície. Por isso, ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida, na minha vida. A morte de alguém da sua família, isso não é uma frustração. Deus não se frustra quando isso acontece. Há um propósito quando Deus leva um membro de nossa família. Conviver com pessoas que pensam diferente de você. Conviver com pessoas que você não vê acontecer mudanças na vida dela. Será que Deus não está, os planos dele não estão se frustrando com isso? Não, Deus está querendo lhe ensinar alguma lição a respeito disso. Aprenda primeiramente a entender quais são os planos de Deus para você nesse contexto. O apóstolo Paulo, ele aprendeu através de muita dor e de muito sofrimento. Ele aprendeu a entender os planos de Deus. Lembra do espinho na carne? Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo queria se livrar daquele espinho, mas Deus tinha uma outra intenção com ele. Não era a princípio tirar o espinho, extrair o espinho da carne dele, mas o propósito de Deus foi de Paulo aprender as lições decorrentes daquele espinho. Deus estava ali trabalhando na vida de Paulo. Paulo, antes de você pedir para eu afastar esse espinho, arrancar esse espinho da sua carne, procure entender por que eu estou permitindo esse espinho em sua vida. Aí depois nós vamos sentar e conversar. Mas antes, procure entender os planos de Deus através disso. Irmãos, a pessoa de Jó, né? O servo de Deus Jó é um exemplo clássico que nós temos nas páginas do Velho Testamento para nós entendermos os planos de Deus. Jó perdeu tudo que você possa imaginar, só não perdeu a sua dignidade cristã, o seu temor a Deus. Mas ele perdeu tudo
que um homem pode perder na terra. Mas no final de tudo, lá no capítulo 42, como nós lemos aqui, no final de tudo, irmãos, Jó, ele até teve suas fraquezas, seus momentos, né, de fraqueza, mas depois ele passou a entender os planos de Deus. Não, Deus é perfeito, Deus não erra, Deus não comete equívocos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse meu estado aqui não significa que Deus tenha sido derrotado, não. O diabo não pode derrotar a Deus, o diabo não pode derrotar os filhos de Deus, o diabo não pode derrotar você, se você é um filho de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. No fim, ele teve o que ele perdeu de volta. Deus recuperou quadruplicadamente tudo que Jó perdeu. Ele passou a ter duas famílias, né? Porque perdeu uma e ganhou uma outra família, a parte de Deus. Ele perdeu as fazendas e Deus lhe retribuiu, né, em dobro. Ele perdeu a saúde, Deus lhe deu uma saúde de volta para viver até os últimos dias da sua vida. Irmãos, vamos aprender, pedir a Deus que nos ajude, né? Só você que é fraco, eu também sou. Nós temos essa tendência de reclamarmos, de murmurarmos, de nos queixarmos, de não entendermos certas coisas que acontecem. Por que isso não foi resolvido até agora? Por que não aconteceu do meu jeito? Porque eu tenho orado por tanto tempo e as coisas não acontecem como eu estou esperando. A resposta é uma só: Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua vida, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, neste momento, o hino 312.
o Clécio, por favor, vem aqui à frente para nos encerrar com uma oração, despedindo desse culto. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela semana, agradecemos pelas bênçãos na vida de cada um dos nossos irmãos. Agradecemos pelas provações, agradecemos pela tua palavra. Amém. Dirige-nos durante esta semana, baseados no que ouvimos nesta noite. Amém. Abençoa a tua igreja, as tuas igrejas, os pastores, as lideranças com nosso Deus, e a vida de cada um, Senhor, nos seus propósitos e dificuldades. Amém. Nos oramos em nome de Jesus. Amém. Nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Amém.